Muito bem, pode saltar o endereço aí para nós, por favor. O endereço está em Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Essa semana nós estamos, comemorando aí, vivendo os dias da chamada Páscoa, da paixão de Jesus. E hoje, para nós os cristãos, é o dia mais importante, que é o dia da nossa vitória, é o dia que Jesus ressuscitou. Não tem, querido, nada mais importante na história da humanidade. Eu já citei isso aqui, eu lembro que uma vez quando o nosso irmão, diácono da Igreja Batista, pisou no solo lunar, Neil Armstrong, alguém disse assim: hoje é o dia mais importante da história da humanidade. Não é, querido. O dia mais importante na história da humanidade foi o dia que Jesus ressuscitou. Aleluia, esse sim, esse é importante. Muito bem, você já abriu lá? Podemos ler então? Amém para todo mundo? E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando ele chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis adormecidos? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Querido, eu quero falar sobre esse tema com você. Fala para mim. De novo, bem bonito. O terceiro choro de Jesus. O Novo Testamento registra 3 vezes que Jesus tenha chorado. A primeira vez ele chorou sobre o túmulo do seu amigo Lázaro, que havia morrido. A segunda vez ele chora sobre a cidade de Jerusalém, a cidade que ele amava e que estava prestes a ser destruída por não dar ouvido às suas palavras, aos seus ensinamentos. E a terceira vez está aqui. Presta atenção, na verdade os evangelhos não dizem que ele chorou. É o autor de Hebreus que vai fazer esse comentário em Hebreus capítulo 5, verso 7. Então no primeiro choro ele chora por um amigo. No segundo ele chora por uma cidade, e no terceiro ele chora por si mesmo. O texto fala da sua agonia, e é bem preciso, principalmente o verso 44, quando diz assim, que na sua agonia, ele suava grandes gotas de sangue. Então eu quero com você nessa noite, querido, refletir sobre esse episódio vivido por Jesus ali no Monte das Oliveiras. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é exatamente para essa expressão, em agonia. Por que eu estou dizendo isso? Porque não foi um choro melancólico, não foi um choro de frustração, não foi um choro de ira, mas a Bíblia está dizendo que foi um choro de agonia. E Lucas diz então que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Querido, presta atenção, Lucas era médico,
Lucas era o mais bem preparado dos evangelistas. Então ele não estava dizendo coisa insensata, ele sabia o que ele estava dizendo. O que está acontecendo aqui, ali no jardim do Getsemane, é um fenômeno que a ciência chama de exsudação sanguínea. Isso acontece em casos que a pessoa é levada a um sofrimento extremo, tão grande, que em geral ela não suporta, ela morre. Não há como evitar um infarto, não consegue suportar a pressão. Aqui é um momento, querido, em que ele está numa profunda dor, por isso ele chora. Aqui acontece os que os comentaristas chamam de paixão interior, ou seja, as dores são internas. E todos nós sabemos, querido, que as dores internas doem mais do que as dores externas. Cicatriz externa saram mais rápido do que cicatrizes internas. Nem sempre a cura interior vem na mesma velocidade que a cura exterior. Lucas usa a palavra agonia. Marcos é mais dramático. No capítulo 14, 33, Marcos diz que ele entrou em agonia e começou a ter pavor. Querida, a cruz não foi uma brincadeira. A cruz é algo sério. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz foi o pior momento na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Jesus não é algo para ser encarado como apenas mais uma morte. A morte de Jesus não é para ser encarado como apenas mais um que morreu na história da humanidade. Por trás disso, por trás de todo esse episódio, havia um plano, querido, um plano esse que nasceu na eternidade. Mas o que levou Jesus a passar, querido, por esse tão grande sofrimento, a ponto dele angustiar tanto? Eu vou citar algumas razões. A primeira, para mim, foi o peso moral. Você pode imaginar, querido, o que vinha no coração de Jesus? Ele que nunca pecou, ele que nunca conheceu o pecado, e agora está carregando o pecado de todos nós, de todo mundo. A Bíblia diz que ele carregou os meus pecados, ele carregou os seus pecados, ele carregou o pecado de toda a humanidade, todos os pecados que nós cometemos. Você pode imaginar isso? Isaías capítulo 53 já profetizou dizendo que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade, dizendo que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode imaginar o peso disso, querido? E o mais emocionante é que você precisa colocar nesse lugar e dizer, e lembrar que ali, aonde o Salvador estava, era eu e você que tínhamos que estar ali. Mas a Bíblia diz que ele pagou o preço. A segunda razão foi o peso espiritual. Naquele momento, querido, que Jesus estava ali na cruz, o peso espiritual, ou seja, o fardo do pecado sobre ele era muito pesado. Querida, a gente fala do fardo pesado do pecado, né? Jesus disse assim, né? Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu fardo, né? O meu jugo que é leve, né? Então eu te falo, querido, você não tem noção do peso que é o fardo do pecado. O salmista chega a dizer lá no Salmo 38, verso 4, dizendo que
o peso do pecado é demais para minhas forças. E para você ver o tamanho desse sofrimento, desse peso espiritual de Jesus, que ele chega a um ponto que ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, querido, ele teve a experiência que ele jamais teve, o Pai o abandonou. Este foi o maior sofrimento de Jesus. O maior sofrimento de Jesus, querido, não foram os cravos, não foram os açoites. O maior sofrimento de Jesus não foi a humilhação que ele passou. O maior sofrimento de Jesus, querido, foram aquelas 3 horas que ele passou longe do Pai, que ele nunca tinha afastado nem um segundo sequer da presença do Pai. E a Bíblia diz que o Pai o abandonou. Mas por que isso, pastor? Porque naquela hora ele estava levando os nossos pecados. E a Bíblia diz que o pecado é inimizade contra Deus. Então naquela hora Deus não podia fazer nada. O terceiro peso foi o peso físico, a dor cruel, terrível. Cada vez que a gente lê, querido, a respeito do que aconteceu com Jesus, não há como nós não nos emocionarmos. Dá vontade de chorar, alguns choram. Porque o que está acontecendo aqui é algo cruel, desumano, tudo que ele passou. Mas também, querido, aqui há algo de positivo para nós. Porque essa agonia de Jesus, nessa agonia de Jesus, estava a redenção do mundo. Aleluia. A redenção do mundo estava agora por perpetuar. Nunca mais o mundo seria o mesmo. A partir daqui agora, as pessoas teriam esperanças. Aquela esperança que foi perdida, agora o acesso a Deus foi restaurado através do sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que eu e você agora temos livre acesso ao Pai por esse novo e vivo caminho. Então veja bem, desse choro, dessa agonia, nasceu a nossa redenção, querido. E essas coisas tem que fazer com que nós nos apaixonemos ainda mais por Jesus, por tudo que Ele fez. Porque nessa hora, Ele estava dando a maior prova de amor que alguém poderia fazer. Nunca ninguém viu uma prova de amor assim. No verso 42, ele diz lá: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Não podia. Mas por que não podia? Porque esse era um acerto feito desde a eternidade. A cruz não foi, querido, um evento isolado, eu já falei, a cruz estava decidida na eternidade. Apocalipse 13:8 fala o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a cruz não foi um acidente, ela já estava decidida desde a fundação do mundo. E aí o cálice veio para ele, e ele pede: Pai, se o Senhor quiser, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi possível. Querido, presta atenção no que eu vou falar com você. Hoje as pessoas querem um cristianismo artificial. Hoje as pessoas querem um cristianismo de oba-oba. Não querem pagar o preço. Não querem compromisso. Elas querem o trono, mas não querem a cruz. Elas querem a coroa, mas não querem os espinhos. As pessoas hoje vêm à igreja porque elas querem se sentirem bem. Não está errado,
Mas acontece que o seu motivo não pode ser esse, de você vir para ouvir mensagem que massageia o seu ego, palavra de conforto, de estímulo, somente em busca de bênção, em busca de revelação, em busca de profecia. Não. Certa vez alguém chegou para mim e perguntou: a sua igreja tem revelação? Eu digo: tem, todo culto, está lá a palavra de Deus. Na sua igreja tem profecia? Todo culto, está aqui, ó. Então, queridos, são essas coisas que vai enchendo a igreja. Agora, falar de doutrina, falar de pecado, de renúncia, essas coisas esvazia a igreja, e é por isso que muitos não pregam sobre isso, porque querem a igreja cheia. Mas a questão, querida, é saber se a igreja foi chamada para manter a igreja cheia ou para testemunhar a verdade. A igreja foi chamada para a lealdade ou para a popularidade? A igreja é chamada, querido, para o que é santo, não para o que é profano. A igreja é chamada para agradar a Deus e não o mundo. Há uma declaração do Senhor Jesus que Lucas registra no seu capítulo 6, 26, diz: ai de vós quando o mundo vos elogiar e vos aplaudir. Ah, querido, eu vejo tantos líderes que gostam dos aplausos, que gostam de ser elogiados. Jesus optou pela lealdade ao Pai. Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. E aqui está algo que nós precisamos aprender com Cristo. Ele era totalmente submisso à vontade do Pai. E aí o texto tem uma nota interessante no verso 43, que diz que em determinado momento apareceu um anjo do céu que o confortava. Aleluia. O anjo do céu veio para confortá-lo, querido, porque ele submetia à vontade do Pai. Deixa eu te falar, olha aqui para mim. O conforto de Deus vem para aqueles que submetem à vontade de Deus. O conforto de Deus vem para aqueles que dizem assim: Senhor, a tua vontade e não a minha. Interessante que ele pediu a ajuda dos discípulos, e os discípulos dormiram. Mas Deus não dorme. A Bíblia diz que ele nem sequer cochila. Deus não abandona, querido, aqueles que a Ele se entregam, aqueles que a Ele se submete. Se você está precisando, querido, de um socorro, está vivendo uma dificuldade na sua vida, entregue a sua vida a Ele, submeta-se à vontade dEle, que Ele vai ordenar o anjo dEle a vir socorrer você. Confia a sua vida a Ele. O salmista diz lá: entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo o que você precisar. Ok, caminhando para o final. Nas 3 vezes que Jesus chorou, havia a sombra da morte. Mas, querido, Ele acabou com a morte, Ele venceu a morte. Aleluia. Agora, através do sacrifício de Jesus, a morte é que começa a agonizar. E o choro começa a ter agora as suas horas contadas. Apocalipse 20, 14 diz que não há mais morte, não há mais dor, nem coisa alguma. Aleluia. A obra de Cristo foi completa. A morte morreu com Jesus. Na cruz Ele começou então um novo tempo, que vai se consumar no fim da nossa história. Jesus chorou para que nós nunca mais chorássemos. Jesus enfrentou a morte para que nós nunca mais pudéssemos
nunca mais a morte pudesse existir para nós. E a Bíblia diz que ele triunfou sobre a morte. A morte não pôde detê-lo. Que ele triunfou. E completa dizendo que a ele foi dado um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Então, querido, essa é a vitória que Ele oferece a todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vitória está garantida, querido. Há um hino que nós cantamos: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Jesus venceu a morte. É esse o Cristo que nós adoramos. É esse o Cristo que nós exaltamos. É esse o Cristo que vive e que reina e que está aqui e que quer abençoar a minha vida e a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Eu queria que você cantasse esse cântico com a sua alma, meditando tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. O Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cante, igreja. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Levante suas mãos e declare. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro em nome de Jesus, continuar orando, né? Pelo nosso estado, orando pela nossa nação, pelas nossas autoridades, né? Para que Deus possa ter misericórdia e queridos, essa nação, essa situação só vai passar, né? Quando realmente nós clamarmos o Senhor, colocar as nossas vidas no altar do Senhor, amém? Glória a Deus. Muito bem, fique em pé então, deixa eu abençoar a sua vida. Pai, obrigado, meu Deus. Muito obrigado a Deus pelo teu grande amor, ó Pai, ter enviado o seu único filho, ó Pai, para morrer no nosso lugar, pagar o preço da nossa redenção. Jesus rasgou aquela dívida que era contrária a nós, ó Pai, e agora nós somos livres, ó Pai, temos livre acesso ao Senhor, por esse novo e vivo caminho. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada coração que esteve aqui, aqueles que estavam ao alcance, ó Pai, da imagem da nossa voz, aqueles que futuramente irão ouvir e assistir, ó Pai, também essa palavra, Senhor, que sejam abençoados, Senhor. Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, Pai, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande amor, a comunhão e consolação do Teu Santo Espírito, seja com todos nós, irmãos, com toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe.